Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O Ponto de Vista de hoje recebe o presidente da Associação Comercial do Rio Grande do Norte, o empresário Esquiavo Durval Fernandes Álvares. Vamos falar com ele sobre o impacto da pandemia na economia brasileira e na atividade comercial em Natal e em todo o estado. Meu caro amigo Esquiavo Álvares, uma alegria muito grande entrevistar você, numa entrevista que eu tenho certeza o telespectador e a telespectadora vão acompanhar com avidez. Quero agradecer por você ter aceitado o convite de participar conosco desse encontro tão bacana e, mais uma vez, renovo esses agradecimentos. Eu que agradeço, meu amigo, e sempre estarei pronto e à disposição sempre que você me chamar. Esquiavo, de forma bem objetiva, o que você está achando dessa pandemia e qual o grande impacto dela na economia brasileira? Nelson, essa economia foi uma tragédia para o mundo inteiro. Ninguém esperava, ninguém tinha como se precaver ou se planejar para algo nesse sentido. A economia brasileira e mundial ela foi bastante afetada em todas as suas esferas e todos os seus segmentos, alguns mais, outros menos. Mas, no geral, no contexto geral, o que a gente pode dizer é que foi algo de muita dificuldade, de muitas perdas humanas, o que também nos traz uma tristeza muito grande. Mas, no geral, para a economia é algo que vai demorar um certo tempo para a gente poder recuperar. Você preside a entidade que aglomera todos os comerciantes do estado. Como a pandemia está afetando a atividade comercial no nosso Rio Grande do Norte? Existem alguns segmentos que são diretamente mais afetados. A gente vive num estado que predomina o turismo. Então, se a gente analisar hotéis, bares e restaurantes, eventos, Natal é uma cidade de muita festa, esses são segmentos que sofreram e estão sofrendo ainda, não conseguiram nem de perto sair dessa pandemia, muito mais do que outros. Nós temos uma dificuldade que nosso estado não é um estado industrial. A indústria no Brasil, no segundo semestre do ano passado, conseguiu ter um recomeço. No estado não, porque a gente não tem. E por sermos um estado predominantemente de turismo, a gente vem passando por maus bocados. Além do turismo, que a gente tem acompanhado o problema gravíssimo dos hotéis, restaurantes e bares, que outros segmentos estão sofrendo também com grande impacto mesmo? A cadeia do turismo no nosso estado, ele abrange 50 subsetores, vamos dizer assim. Entra do guia turístico, do bogueiro, do barqueiro que faz uma travessia numa balsa. Então, por sermos um estado com um turismo muito forte, essa cadeia inteira, ela gera, por consequência, nos demais segmentos, percas. Todos os outros segmentos, eles sentem porque como o pujante da economia do nosso estado e de Natal é o turismo, e o turismo sem dinheiro, os demais setores passam a sofrer pelo efeito dominó. O que é que você tem achado das ferramentas utilizadas pelas autoridades nesse combate à pandemia? Vamos falar das ferramentas governamentais. O ano passado, quando o governo federal fez os auxílios, ajudou muito. Para você ter uma ideia, no Rio Grande do Norte entrava R$1 bilhão por mês na economia. Isso foi de uma ajuda fundamental. No geral, tirando esses auxílios federais, os demais movimentações que o Estado fez atingem muito pouco a população. E isso acaba trazendo prejuízo e dificuldade e atraso para a gente poder retomar essa saída. Quanto foi a participação do governo federal
Na época dos auxílios, gerava R$ 1 bilhão mensal no Estado. 1 bilhão. 1 bilhão. Que coisa. O que é que você acha, sua opinião sobre um nome em inglês que está na boca de todo mundo? Lockdown. O lockdown ele tem um viés muito diferenciado para quem olha para ele, né? Existem estudos que falam que ele não tem eficiência e existem especialistas, eu não sou especialista, e existem especialistas que falam que é o caminho seguro. Existem várias cidades, vários estados e vários países no mundo que falam que o efeito lockdown não trouxe o resultado que se esperava. Eu acho que tem uma informação que vale a pena a gente tomar como parâmetro o valor do lockdown ou não. O estado vizinho nosso aqui, a Paraíba, no ano passado, eles fizeram um lockdown no transporte público. O transporte público deixou de operar, eu acho que por algo em torno de 60 dias. O nosso aqui não. O nosso transporte local teve 5 vezes menos infecção sobre o Covid-19 do que os funcionários do sistema público de transporte da Paraíba que estavam em lockdown. Então eu me pergunto, o que é que faz sentido? Ter ou não ter o lockdown? Então depende muito dos números e da interpretação de quem nos apresenta essa resposta. Os protocolos de convivência das pessoas têm alguma coisa a ver com isso? Por exemplo, o uso da máscara, o distanciamento, como nós estamos aqui ao vivo no programa, mas mantendo a distância regulamentar, o uso de máscara, o uso de álcool gel em mão. Você acha que faz a diferença? O uso Fundamental. Disso? Inclusive todas as federações, Associação Comercial, CDL, FEComércio, FIERN, SEBRAE, fizemos o ano passado um programa chamado SOS Protocolo, onde fomos às empresas fazer uma fiscalização positiva, que a gente chama que é a orientativa, levando as informações para o empresário para que ele não fosse pego de surpresa na hora que chegasse uma fiscalização por parte de governo ou prefeitura e entrasse com uma multa ou algo nesse sentido. Então a nossa ideia foi levar essa orientação positiva antes. E o que conseguimos perceber nisso aí, primeiro, a preocupação de todos os empresários em poder utilizar desses protocolos. Segundo, a consistência disso. Na hora que eu tenho empresas que têm a preocupação, o desejo de proteger os seus e proteger os clientes, a gente entende que dessa forma a gente consegue conviver com a Covid-19. Você acha então que os empresários estão preparados para praticarem esses protocolos? Com certeza, com certeza. Nesse projeto que fizemos, mais de 2.000 empresas foram visitadas pessoalmente com toda a nossa equipe para fazer esse tipo de trabalho de orientação, de cuidados, de preservação de determinados ambientes dentro da empresa. Hoje eu posso dizer que o comércio de Natal e do Rio Grande do Norte, nas grandes esferas que são abraçadas pelas federações, existe todo um protocolo desenhado, bem desenvolvido e treinado para que essas empresas possam trabalhar normalmente. Estamos vivendo sob um decreto de governo, inclusive voltando ao passado, não mais apenas o lockdown, não o lockdown, mas inclusive toque de recolher às 20 horas. O que é que você acha desse decreto? Esse foi um debate que a gente teve com o governo durante essa semana, mostrando a importância e a necessidade de se voltar ao trabalho. Porque, Nelson, é muito fácil você pedir para ficar em casa tendo o seu salário garantido no final do mês. E a gente fica muito sensível, não é com o grande empresário. O grande empresário muitas vezes tem uma reserva, consegue se manter. A nossa maior preocupação é com o pequeno. É com o pipoqueiro, é com o vendedor de água de coco, é com o guia turístico, que não consegue, não tem onde ter nenhum tipo de receita. Então, esse tipo de empresário, ele tem que estar na ativa, seguindo os protocolos e fazendo por onde a nossa economia gire, voltemos a trabalhar com segurança para que a gente possa passar com relação a isso. Esse toque de recolher, que a gente voltou no novo decreto agora das 20 às 6,
Eu entendo o lado do governo do estado em ter a preocupação em manter essa parte da saúde controlada para que não haja uma explosão e uma dificuldade que a gente teve há 20 dias atrás, onde chegamos a ter quase 150 pessoas esperando um leito crítico. E hoje, graças a Deus, esse número já caiu ao em torno de 70%. Então, assim, se todos nós obedecermos a maneira que temos que fazer ao sair de casa, eu acho que dá certo. Significa dizer, então, que isso a pandemia atual está mostrando também uma deficiência dos governos, que, ao longo dos anos, deixam para segundo plano a questão da saúde aqui no Brasil. E nós somos surpreendidos com essa falta de leitos, falta de oxigênio, etc. É mais ou menos assim? Sempre foi, né? A questão da saúde no Brasil, ela nunca foi tratada como a gente precisa. Tanto é que dificuldade de leito de UTI não é algo só do nosso estado, no Brasil inteiro. Existe essa carência, essa deficiência, e é algo que é recorrente. Antes da pandemia já se via situação de gente precisando de leito crítico e não tinha. Então, assim, eu acredito que o investimento no Brasil, a nível de saúde, ele é bastante deficiente. Você acha que pode haver flexibilização na prática do decreto atual por setores? Olha, o que a gente discutiu com o governo é que voltaria o decreto anterior a este último, que fechou todo o comércio. Nesse decreto já possibilita existir a flexibilização dos vários segmentos, sendo que bares e restaurantes voltam. Existiu só uma diferença, que os bares não vão poder vender bebida alcoólica. Isso é ruim, porque o bar necessariamente ele vive da venda de bebida alcoólica. Mas enfim, a gente entende que é um avanço. Não é o que a gente gostaria, mas é um avanço. Com relação aos restaurantes, também se criou uma situação um pouco diferente, que a gente entende também que foi algo positivo. Os restaurantes, no antigo toque de recolher, ele tinha que fechar às 8 horas da noite. Um restaurante que fecha às 8 horas da noite, ele não consegue vender o jantar. Porque é muito difícil você sair de casa para entrar no restaurante às 6 horas, porque às 8 tem que sair. O que foi flexibilizado com o governo? O restaurante ele pode receber cliente até às 8 e ele tem mais 1h30 para poder finalizar suas atividades. Bem mais inteligente, inclusive. Muito, muito. Bem mais inteligente. Isso aí foi uma sugestão de toda a cadeia produtiva, levamos isso ao governo do estado e prontamente, por existir uma coerência, foi acatado. Que beleza! Quero parabenizar você e os membros dessa comissão por conta da clarividência das coisas. Realmente ótimas informações que você está dando para a gente. Mas não saia daí, voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas,
diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos ao segundo bloco da entrevista com Schiavo Álvares, presidente da nossa associação comercial, mas você faz parte de um segmento, de um setor do comércio local. Como é que está se comportando o seu setor? Nosso segmento é o segmento, né, de autopeças e é considerado um segmento essencial, então podemos estar abertos. Mas eu costumo dizer que pior do que estar fechado é você estar aberto sem movimento, porque você tem que pagar todos os custos de uma empresa aberta e não necessariamente com movimento suficiente para pagar suas despesas. Então hoje nós temos algo aí em termos de redução de 40% do que era a nossa normalidade o ano passado. 40%? Isso. Nesse período que ficamos em lockdown. Porque quando você tira os outros segmentos de circulação, você diminui. Na volta agora, segunda-feira, a gente entende que esse número vai dar uma melhorada. Qual a perspectiva de prejuízo que os empresários têm que enfrentar estão enfrentando e ainda irão enfrentar nesse período? Isso é até difícil de a gente calcular, Nelson. Nesse um ano a gente viu, e você sabe que a gente, como presidente, a gente recebe ligação, muitas vezes tem que ser psicólogo de alguns filiados para poder levar um certo conforto de que as coisas vão melhorar. Mas a gente viu muitos empresários do que construíram a vida inteira, perderam nesse um ano. Então, assim, é muito difícil você mensurar o tamanho do prejuízo, porque para alguns o prejuízo é de uma vida inteira. É verdade. Isso me faz lembrar o que aconteceu 100 anos atrás, que nenhum de nós já assistiu, que foi a gripe espanhola. Mas nas leituras que eu já fiz sobre aquele período, se assemelha muito ao que está acontecendo agora. É impressionante. Agora, como a gente não procura ver a história, a gente está se impactando, mas o que está havendo, a meu ver, é a repetição de um problema. Aliás, foi a gripe espanhola que fez com que o governo criasse o Ministério da Saúde, que até aquela época, no início do século passado, 1900 e pouco, não existia o Ministério da Saúde. A gente pode crescer com esses problemas. Eu não tenho dúvida. Eu acho que o principal ganho que a gente teve com essa pandemia foi a velocidade da vacina. Até então, na história atual da medicina, não se tinha uma vacina sendo idealizada e concretizada com menos de 12 meses. E isso aconteceu com a Covid. Então a gente entende que para esse lado da medicina existia um ganho, uma vantagem que, teoricamente, nas próximas a gente vai estar mais preparado para poder enfrentar. Você acha, então, que a vacina é a solução? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. A gente estuda muito números, relatos. A gente vê países como os Estados Unidos, que já está com o índice da população vacinada na casa dos 20%, o que traz uma queda de transmissibilidade em quase 70%, 75%. Então entendemos que no objetivo direto de vacinação nos próximos 60 dias, certamente a gente vai conseguir fazer essa imunização de rebanho, que chama, para que a gente possa ter uma tranquilidade maior nessa parte de saúde e, consequentemente, de economia. Agora, o que você acha da morosidade da vacinação no Brasil? Então, isso é algo que a gente fica sem entender. O ministro da Saúde, essa semana, ele deu um depoimento dizendo que já tinha sido distribuído 38 milhões de doses, que só tinha sido apresentado de retorno 22 milhões de doses. Aí a gente escuta algumas pessoas dizendo, não, é porque tem alguns estados que estão segurando a segunda dose. Isso não é verdade, porque o governo federal já liberou, e já faz algum tempo, a vacinação independente disso, porque ela assegurou que essas doses iriam chegar. Eu entendo, e a visão que a gente tem, é que talvez exista uma dificuldade de informação dos municípios para o governo e, consequentemente, para o governo federal, para que a gente tenha, de fato, essa quantidade de vacina que está sendo distribuída contabilizada com a sua vacinação em si.
Houve politização também na questão das vacinas? Com certeza, da vacina e do Covid como um todo. A gente vê o tempo inteiro blocos defendem um tratamento precoce, outros não, porque não tem evidência. Eu, particularmente, acredito no tratamento precoce, com os fármacos que foram citados aí. Eu não vou citar o nome para não fazer propaganda, mas eu acredito porque existem muitas pessoas boas que estão defendendo isso, que eu entendo que tem credibilidade para se falar. Existem boas que não defendem, que também têm credibilidade. Porém, a gente está numa guerra. E estando numa guerra, eu acho que a gente tem que utilizar das armas que estão à nossa frente. Vale tudo numa guerra. Vale tudo. Para salvar as vidas. Na guerra da saúde, eu acho que tudo vale a pena também. Eu concordo plenamente com você. Analise uma coisa, Nelson. Você é um paciente de câncer em estado terminal. Alguém chega e diz, rapaz, tem uma droga experimental. Você vai usar? Vai. Eu usaria, minha mãe usaria, todo mundo usaria. Lógico. Então não faz sentido, principalmente de alguns medicamentos que supostamente não traz nenhum risco à saúde. Então, se não traz risco, eu acho que... Agora, politizaram até esses medicamentos. Infelizmente, nós no Brasil estamos vivendo isso. Inclusive, como você falou, setores da própria medicina que dizem que sim, setores da própria medicina que dizem que não. E nós, que somos pessoas comuns, ficamos tontos com tantas informações que conflitam umas com as outras. Pois é, essa dificuldade de a gente crer traz para aqueles que não conseguem ter uma informação mais precisa uma insegurança muito grande. E aí acaba não tomando nenhum tipo de decisão. Eu sou muito, Nelson, eu acredito muito nas pessoas que têm atitude. Então, a pessoa que tem atitude, que bota a cara, que tenta, que estuda, que faz por onde a coisa acontecer, essa pessoa tem meu mérito, tem minha admiração. Então, eu acho que as pessoas que estão fazendo isso, nessa parte da saúde, nesse momento, merecem o nosso crédito. Esquiavo, você preside a Associação Comercial do Rio Grande do Norte. O que é que a associação tem podido fazer nesse período para ajudar o empresário? Além das nossas conversas, reuniões e orientações, a gente tenta estar muito próximo de quem de fato pode trazer algum tipo de resposta, que é o governo, o município. Nós fizemos uma ação, Nelson, ano passado, que eu acho que foi muito, muito bacana e muito bonito. Não foi só a associação comercial, todas as federações e instituições do comércio, de serviço, indústria, que foi a recuperação de 100 respiradores e devolvemos isso para o governo do estado. Enquanto naquele momento estava todo mundo desesperado para poder comprar respirador e não tinha, o valor poderia ser o valor que fosse, não tinha, está aí que o governo do estado levou um calote do consórcio do Nordeste, não do consórcio do Nordeste, mas da empresa que fez a venda para o consórcio do Nordeste, e a gente conseguiu identificar dentro da CESAP que existiam vários respiradores que estavam parados, precisando de manutenção, e a gente fez um mutirão e conseguimos recuperar esses respiradores e devolvemos ao Sistema Público de Saúde. Isso eu faço uma observação que é algo que não tem nem como a gente mensurar o valor que isso trouxe tranquilidade na época para aquelas pessoas que estavam precisando. Na parte comercial, eu entendo que essa troca com o governo do estado, porque quando a gente senta com o governo do estado para discutir sobre um decreto, a gente não senta só para conversar. A gente leva dados, estatísticas, planilhas, exemplos, o que está acontecendo em outros estados ou em outros países que estão funcionando, para que o governo ele tenha uma clareza de informação para poder tomar uma decisão. Então esse eu acho que é um trabalho muito forte que a associação vem fazendo nesse 1 ano, já que a gente não pode estar mais próximo do nosso filiado, mas que é de um valor imensurável. Sem dúvida. Eu quero renovar os parabéns aos empresários que têm dado essa contribuição efetiva aos governos. Agora, uma outra pergunta, essa pergunta não me quer calar. As vendas via internet, elas vieram para ficar? Vieram. Existe um crescimento muito forte.
todas as empresas vêm trabalhando, de certa forma, a maneira de poder levar isso para o seu público. A venda pela internet, ela rompe fronteiras. Então, se eu tenho um comércio no Alecrim e eu só vendo porque estou de porta aberta, na hora que eu coloco meu produto online, eu posso vender para João Pessoa, para Fortaleza, para Manaus, para o Rio Grande do Sul. Então, a gente passa a ter um nível de consumo muito maior do que necessariamente uma empresa física. E a venda online, ela pode dar uma sobrevida maior aos empresários que estão sofrendo de forma aguda nesse momento? Pode, Nelson, mas eu acho que tudo depende do consumo. A gente está com índice de desemprego no Brasil muito alto, então o poder econômico no Brasil e no Rio Grande do Norte está muito difícil. No Rio Grande do Norte está pior até do que a média nacional. Final de dezembro, nós batemos aqui quase 17% de desemprego. Então, assim, é um número muito alto. Quando nós perdemos o nosso poder de consumo, independente de onde esteja a oferta, a gente não vai consumir. É uma sobrevida? É. É possível que algumas empresas, se ela for mais rápida do que outras, consiga trazer esse retorno para o seu caixa? É possível. Mas, numa média geral, isso está sendo uma troca. Eu estou trocando do consumo do físico para jogar para o online. Significa dizer que o Rio Grande do Norte é um dos estados onde o desemprego se deu em maior quantidade? Nós já vínhamos num processo de percas de postos de trabalho, até mesmo antes da pandemia. O governo vinha tentando melhorar isso, vinha números positivos em termos de melhora, mas quando a pandemia chegou, o que foi conquistado foi embora. O que danado isso pode acontecer e acarretar a médio prazo ao país, ao nosso estado? Significa dizer que vai ser tudo complicadíssimo? A médio prazo é uma demora em você ter o resgate da economia. A recessão ela vai acontecer, por mais que volte, daqui que a gente consiga trazer de volta o volume financeiro que esse emprego traz, vai demorar um pouco. E a economia é uma ciência que é exata e não é, né? Porque na hora que eu deixo de receber, eu deixo de consumir. E aí, consequentemente, eu deixo de pagar tributos, eu deixo de gerar receita para o Estado que pode investir dentro do Estado com ações. Então, isso é uma cadeia que não é rápida de ser reabilitada. Esquiavo, infelizmente o programa é bem rapidinho. O diretor do programa já mostrou o relógio 3 vezes ali. Então, são só 30 minutos, passa rápido. Pelo menos as pessoas dizem, já terminou. É melhor do que dizer, graças a Deus terminou. Tenho certeza que está todo mundo, você telespectador, você telespectadora, estão gostando imensamente de conversar dessa conversa que a gente está tendo com o presidente da Associação Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, Esquiavo Álvares. Esquiavo, em função do tempo, eu gostaria que você dirigisse uma palavra aos comerciantes, ao finalizar o programa, obviamente, uma palavra aos comerciantes de Natal e do Rio Grande do Norte que nos assistem. Que tenham fé, a gente vai passar por esse momento, não está sendo fácil, mas eu acredito muito que a gente consiga ter um índice de vacinação muito forte até final de maio, que vai nos ajudar, que a gente possa trabalhar com toda a segurança possível, porque isso nos garante e nos ajuda a dar continuidade a esse trabalho e que tenho certeza que daqui a poucos meses a gente vai estar comemorando números melhores do que a gente está vivendo hoje. O programa Ponto de Vista vai se posicionar sempre ao lado dos empresários e comerciantes da nossa cidade e o programa fica sempre à sua disposição para esclarecimentos aos telespectadores. Muito obrigado mais uma vez. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista nós traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize,
otimizando resultados para a sua empresa.